elevado, o que é que pode ocasionar? O disjuntor dispara, né? Ele atua. Não Aí, necessariamente. Ele pode atuar ou não atuar, e depende de como foi que você projetou, não é? Minha pergunta é, o que é que há de assim, por que não é recomendado você ter uma partida com alta corrente de pico na partida? Alta corrente de partida. Você sabe qual é o melhor sistema de partida para motores? É o soft start? Dentre soft start, partida direta, estilo triângulo, inversor de frequência, chave compensadora, série paralelo. Dessas aí, qual vocês acham que é a melhor para o motor? Alguém disse aí soft start? Alguém tem uma ideia diferente? O melhor sistema de partida é partida direta. Qual o problema de você ter partida direta? Partida direta requer uma alta corrente de partida. Alta corrente de partida não é problema para sistema de partida, não é problema para o motor. Alta corrente de partida não é problema para a rede. O problema de alta corrente de partida é porque você tem que superdimensionar condutores e dispositivos para aquela corrente. Aí, por isso que, como as redes elas não são dimensionadas para esses níveis de corrente, aí uma corrente de partida alta, ela termina prejudicando a rede. Por isso que as concessionárias limitam a partida direta, geralmente é a 5 CV, geralmente motores com potência superior a 5 CV, as concessionárias não permitem que seja feita partida direta, porque a corrente de pico é muito alta, e sendo essa corrente muito alta, a rede da concessionária ela não foi projetada para esse nível de corrente. O que é que você vai ter? Você vai ter um pico de corrente, consequentemente você vai ter uma alta queda de tensão naquela rede, que a rede não foi projetada, aí as instalações vizinhas elas vão sentir essa oscilação na rede, por isso que as concessionárias elas não permitem que você tenha partida direta em motores com potência superior a 5 CV, se a sua unidade for ligada em baixa tensão. Se ela for ligada em alta tensão, aí é a seu critério, você é quem define qual o sistema de partida. Por exemplo, eu já trabalhei com um sistema de partida com motores de 850 CV em partida direta. Então, não, só que lá esses motores eram alimentados, se eu não me engano, parece que era em 13.8, era a tensão de alimentação desses motores, acho que era 13, nem lembro. Eu sei que era alta tensão, lá era de média tensão, a alimentação do motor. E essa subestação que alimentava esses motores era uma subestação de 69 kV. Então, essas oscilações que tinha na rede, elas não eram tão problemáticas para a rede de 69. Então, quando a gente vai fazer um dimensionamento no sistema de partida, basicamente o que é que a gente dimensiona? Um dispositivo de seccionamento, um dispositivo de proteção contra curto-circuito, um dispositivo de proteção contra sobrecarga e um dispositivo de manobra. Que ele pode ser uma partida direta, uma estrela triângulo, uma compensadora, uma soft start ou um inversor de frequência. Qual é a função de cada um desses dispositivos? Por exemplo, o seccionador, o seccionamento lá, né? Isolar eletricamente o circuito da alimentação. Proteção contra o circuito já está dizendo, né? Proteger o circuito contra sobrecorrentes, que nesse caso a gente considera curto-circuito correntes com intensidade superior a 10 vezes a corrente nominal do motor. Proteção contra sobrecarga, geralmente a gente considera sobrecarga correntes inferiores a 10 vezes a corrente do motor. E o dispositivo de manobra, ele tem essa função de fazer o acionamento e o desligamento do motor, dependendo da sua demanda, né? Dependendo do seu interesse, ou na partida ou na parada do motor. Os sistemas de acionamento de motores, eles são diversos. Eu vou passar para vocês esse material e vocês dão uma lida, não adianta eu estar aqui falando de cada um deles, que a gente tomaria muito tempo. Quando a gente vai dimensionar um motor, a gente tem que saber primeiro qual é o tipo de carga que a gente vai utilizar, porque basicamente todo tipo
de equipamento que você vai ligar, geralmente os motores, que é o que a gente usa em sistemas de partida, você vai utilizar um contactor. Quase 100% dos casos a gente utiliza um contactor. Até mesmo quando a gente vai usar inversor de frequência ou uma soft start, geralmente a gente usa também um contactor por questões de segurança. Então, dependendo do sistema que a gente vai utilizar, o contactor ele pode conduzir uma corrente maior ou menor. Ou seja, quando a gente vai dimensionar um disjuntor, a gente tem lá o disjuntor, escolhe aquela curva B ou curva C ou curva D. Se você encontrar um disjuntor curva A, aquele disjuntor ele tem uma corrente naquela curva. Os contactores, eles apresentam mais de uma corrente. Eu não sei se vocês já viram essas informações de contactor. Deixa eu mostrar aqui a vocês um... Quando você pega um contactor, o fabricante informa lá qual é a corrente do contactor. Só que a corrente do contactor ele muda de acordo com o tipo de carga que ele vai ligar. Vou ver aqui onde é que tem uma placa. Cadê tu, rapaz? Tem uma foto lá. Não sei se lá no laboratório vocês observaram, na lateral do contactor tem uma série de informações. Caramba, não encontrei uma foto. Cadê? Oh, Jesus abençoe. Deixa eu ver se essa daqui vai prestar. Não adiantou nada. Não tem. Aqui nessa... Vocês conseguem ver aqui? Minha versão. Tá meio ruim, professor, mas acho que dá. Deixa eu ver aqui se eu tenho, mas rapaz. Deu um zoom aí, professor, não enxerguei, não? Não deu não. Deixa eu ver aqui se eu encontro um... Deixa eu ver se eu encontro aqui um catálogo de um contactor. Fica mais fácil. Cadê o contactor? Ajuda, homem. Tá difícil o negócio. Se você pegar a lateral de um contactor, aí ele vem algumas informações. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Dá, professor. Tá? Sim, professor. Pronto, aqui você tem a tensão que esse contactor trabalha. Ele trabalha numa tensão até 575. Quando a gente fala dessa tensão aqui do contactor, a gente está falando da tensão de quanto ele consegue isolar nos seus contatos. Não quer dizer que é a tensão de alimentação do contactor, não. Porque vocês viram lá no laboratório, você tem... Qual era a tensão de alimentação dos contactores que vocês usaram no laboratório? Alguém lembra? Quanto? Qual era a tensão de alimentação? 380, professor? Da bobina. Eu tô indo. Eu acho que era 220, né?
Um dos dois. Então, 220. E se você precisasse ligar, por exemplo, um contactor desse aqui em 12 volts, você acha que poderia? Alguém tem ideia? Deveria. Eu acho que não. Não? Já deu. Você- Para ligar em 12 volts, o que precisaria fazer num contactor desse aqui? Vocês abriram um contactor no laboratório? O senhor falou Jamilson ou Jadilson? Não, Deus. ninguém abriu o contacto, não. Mas você sabe o que, é que tem dentro de um contactor? Uma mola, né? Estou conseguindo ver uma foto aqui que tem. Deixa eu ver se vai abrir. Ajude, homem. Esse site tem mais propaganda. Ó, isso aqui é um contactor, não é? O que a gente tem? A gente tem uma bobina. Tem essa mola aqui que faz com que esse núcleo aqui ele fique se movimentando. Então, quando você energiza essa bobina, tem um outro núcleo aqui, que forma dois E's. Aí esse núcleo aqui puxa isso aqui para baixo e liga o contactor. Ou para cima, dependendo da tecnologia que for utilizada. Os contactores, esse contactor que eu mostrei ali para vocês, por exemplo, ele tem uma tensão de isolamento de até 575 volts. Mas a alimentação do contactor, quem vai escolher é você. Lá vocês usam 220 volts. Aí você compra uma bobina para 220 volts. Se você precisar ligar aquele contactor em 110, você compra uma bobina para 110. Precisar ligar em 12 volts, em 24 volts, compra uma bobina de acordo com a tensão que você quer. Essa parte aqui do contactor, essa parte da mola, é tudo igual para esse contactor aqui. Aí o que vai mudar é a bobina. Se você for bobina, contactor, 12 volts. Aqui, ó. Aí você compra a bobina. Só precisa substituir a bobina. Aí você tem contactores que eles têm mais de uma tensão, que eles podem receber bobina de mais de uma tensão. Aí lá no contactor, nesse caso aqui, tem as tensões de isolamento. O que é que ele está dizendo aqui? Em 200 volts você pode usar um motor de 1,5, 230 um motor de 1,5, em 460 volts um motor de 2 CV, em 575 volts um motor de 2 CV. Aí você tem uma série de outras informações aqui. Ó. A corrente máxima desse contactor é 25 amperes em 600 volts. A bobina trabalha em 50 ou 60 Hz. Aqui são os cabos que você tem que conectar. Esse fusível aqui, esse contactor, ele suporta no máximo um fusível de 25 amperes. O que quer dizer esse fusível aqui de 25 amperes? Um fusível de 25 amperes, ele tem um tempo que vai fundir os seus contatos e ele vai abrir. Se você colocar, por exemplo, um fusível aqui de 32 amperes para proteger esse contactor, se houver um curto-circuito, pode ser que o contactor fique danificado antes que o fusível abra. E pronto, corrente do contato auxiliar 10 amperes. Essa tensão aqui de 1000 volts é só uma tensão para teste, não é tensão de operação. O que é que você tem aqui? Ó? AC3. AC3 é o quê? É um tipo de partida de motor. É um tipo de acionamento que a gente tem para motor. Que acionamento é esse? AC3. Motores com rotor em curto-circuito, gaiola, partida com desligamento em regime nominal. Que é um sistema que vocês usam lá no laboratório. Aquele sistema de partida é chamado sistema de partida AC3. O que seriam sistemas diferentes? Por exemplo, AC1, cargas não indutivas ou de baixa indutividade. AC2, motores com rotor bobinado. AC4, motores com rotor em curto-circuito, é o mesmo motor que utiliza lá. Com partida, com desligamento durante a partida, partida com inversão de rotação, manobras intermitentes. Que sistema de partida é esse aqui? Qual a diferença para o AC3, por exemplo? O AC3 é aquele motor, igual vocês fizeram no laboratório, você vai lá, liga o motor, desliga o motor,
Se você precisar fazer uma reversão no motor, lá no caso, o que é que deve ser feito? Primeiro você desliga o motor, depois você faz a reversão. Esse sistema de partida C4, ele é um sistema mais robusto. Você liga o motor está girando num sentido e você pode inverter automaticamente o sentido de rotação. Então, o sistema ele foi projetado para suportar essa inversão de rotação. A A6 e 7B, motores de aparelhos residenciais, como máquina de lavar, liquidificador, equipamentos residenciais, né? A C8, motores compressores para refrigeração com proteção de sobrecarga. Então, quando você vai fazer o projeto do seu sistema de partida, você tem que saber que tipo de carga você vai utilizar, o que é que aquele contactor vai utilizar. E você vai verificar se é AC1, AC2, AC3 e assim por diante. Então, o que é que vai definir qual o critério, qual o método de partida que a gente vai utilizar num sistema de acionamento de algum motor? Lá no laboratório vocês usaram que sistemas de partida até agora? Amanda? Vou olhar aqui. Eu ainda não fiz nenhum não, que eu tava doente. Quem foi que já fez? Hein, pessoal? Professor, você pode repetir a pergunta que cortou Quem foi aqui? que já fez assim? Fiz direta. Só fizeram partida direta lá ou fizeram outra? Estrela triângulo também, eu acho. O que é que diferencia uma partida direta de uma estrela triângulo? A estrela triângulo você aumenta o nível de tensão, né, na partida para diminuir a corrente de partida, né? Na partida direta você mantém a Isso. corrente de partida A alta. corrente cai por 3. Que corrente cai por 3? A de partida. Se você partir um motor em partida direta e a corrente for, por exemplo, 9 amperes, qual vai ser a corrente de partida se você ligar ele em partida estrela triângulo? Entendeu a pergunta? Entendi não, professor. Se você tem um motor, você ligou o motor lá em partida direta, aí deu um pico de 9 amperes lá na corrente. Se ao invés de partir esse motor com partida direta, você partiu com estrela triângulo, qual vai ser a corrente de partida? Vai ser 3 amperes. 3 amperes, né? Isso. Pronto. O que é que vocês têm que entender? Por que eu liguei, tá dando um eco aqui no meu celular, que eu liguei para eu ver a cara de vocês, eu não... Por que esse negócio tá... Será que mudou? Mudou. Então, onde é que a gente utiliza partida direta e onde é que a gente utiliza uma partida estrela triângulo? Aí você tem que ter uma série de informações. Qual a diferença, por exemplo, de uma partida estrela triângulo para uma partida estrela triângulo e uma partida direta? Basicamente, a diferença que você tem entre elas aí é que você vai ter uma redução da corrente de partida. E basicamente esses sistemas de acionamento de motores, o objetivo deles é reduzir essa corrente de partida. Com exceção da partida direta, todos os sistemas de acionamento de partida de motores, eles reduzem a corrente de partida. Então, se você vai, por exemplo, partir um motor pequeno, acionar um motor pequeno, você não precisa ter um sistema tão sofisticado. Por exemplo, na nossa casa, geladeira tem motor. O que é que a gente faz? Liga lá na tomada. É uma partida direta. Liquidificador. Liga na tomada, é uma partida direta. Máquina de lavar roupa. Dependendo do fabricante da máquina de lavar roupa, tem umas que ela não parte o motor em partida direta. Talvez tenha um sistema eletrônico, eles têm lá uns sistemas de partida suave, mas aí depende muito do fabricante. Então, quando a gente vai escolher esse sistema de acionamento, uma característica muito importante é a gente verificar a máquina que vai ser acionada. Se eu for partir, por exemplo, com uma máquina que ela está acoplada numa esteira, uma partida direta ela vai dar um solavanco quando você aciona o motor, ele dá uma tremida. Então, dependendo do que tem lá naquela esteira, se tiver garrafa, por exemplo, pode ser que essa vibração no início da partida, ela faça com que essas garrafas caiam ou percam o ponto de equilíbrio. Aí não é aconselhável, talvez, dependendo para essa situação, você usar uma partida direta. Tem que, talvez, usar uma partida suave, tipo um inversor de frequência, uma soft start, de forma que a esteira se movimente de forma bem gradual, bem paulatina. Outro ponto importante
é qual a disponibilidade de potência que você tem naquela rede. O que seria essa disponibilidade de potência? Se aquela rede foi projetada para suportar aqueles picos de corrente na partida. No caso, quem é que define isso? As concessionárias. Por isso que as concessionárias elas limitam os sistemas de acionamento de motores em partida direta, geralmente é a 5 CV, em 380 volts. Geralmente, motores com potência superior a 5 CV, você tem que usar estrela triângulo, condensadora ou uma chave eletrônica. Dependendo do sistema que você vai utilizar, se você precisa de uma confiabilidade daquele serviço, tudo, também você vai definir qual é o sistema de método de partida mais adequado. E também a distância da fonte de alimentação ao motor que você está ligando, né? No caso, uma partida direta, por exemplo, se você vai ter uma alta corrente de pico, e essa corrente de pico, consequentemente, ela vai aumentar a queda de tensão naquele trecho. Dependendo da tensão, pode ser que o motor não consiga partir, porque às vezes na partida a corrente é muito alta, a queda de tensão também vai ser muito alta, aí o motor vai chegar, às vezes um motor de 380, por exemplo, pode ser que na partida, se tiver uma queda de tensão alta, essa tensão chega a 340 volts, por exemplo, 320 volts, e o motor não consiga partir. Então, basicamente, os sistemas de partidas mais utilizados são esses 5 aqui. Partida direta, estrela triângulo, compensadora, soft start e inversor de frequência. Estrela triângulo e compensadora, praticamente não vale a pena mais você utilizar essas chaves de partida. Por quê? Partida estrela triângulo, vocês, lá no laboratório, não sei se Pablo alertou vocês, você sabe qual é o tipo de carga que a gente pode utilizar uma estrela triângulo? Se pode partir com motor com carga ou sem carga? Thales, já fez acionamento de motores já lá? Eu fiz no IF, eu fiz acionamento mais só parte direta aqui, eu fiz no IF o estrela triângulo também, e eu já usei a soft start, mas eu confesso que eu não lembro mais como faz não. Certo, mas você lembra lá se eu posso ligar uma estrela triângulo com ou sem carga? Eu acho que só com a carga. Alguém pensa diferente aí? Alan? Não sei explicar não, professor, isso aí. Acho que é Heriberto? assim, cara. Professor, salvo engano, a gente fez sem carga no laboratório. Do laboratório, todas as partidas são sem carga. Partida direta, ele é um sistema de acionamento que é para você ligar o motor com carga. Quando vocês acionam o motor lá, vocês mediram a corrente de pico alguma vez lá? Não. Quando você aciona um motor, todo motor, independente do sistema de partida, você vai ter uma corrente de pico. Independente do sistema que você escolha. O que você vai escolher é reduzir essa corrente de pico. Aí tem um sistema que reduz mais que outro, enfim. Mas todos eles têm uma corrente de pico. Se você pegar a placa de um motor, você tem lá uma informação da corrente de pico lá no motor. Deixa eu ver se eu encontro uma placa mais fácil. Estou conseguindo ver essa placa aqui? W22 prêmio. Estamos. Sim, professor. O que a gente tem de informação nessa placa de motor? Ele é um motor com alimentação trifásica. Ele é um motor de 0,75 kW ou um CV, um HP. A VEG trata por igual. Aquela equação que vocês aprenderam aí, daquela relação de 1 kW. Quer dizer, um CV é igual a 736 kW, 0,736 kW. Isso é usado em livro. Na prática, os fabricantes utilizam essa potência de 0,75 kW para cada CV. O que a gente tem mais de informação? 220, 380 volts. O que quer dizer essa tensão? O que quer dizer essas tensões aqui? Alguém sabe? Heriberto, sabe o que quer dizer isso aqui? 220, 380 volts? Lá no laboratório a gente tinha que era menor tensão e maior tensão, né? Certo, mas o que quer dizer? Quando eu digo que o motor ele é 220, 380 volts, está dizendo o que do motor?
Seria justo que ele consegue funcionar sendo alimentado por qualquer uma das duas tensões, ou que ele aceita a partir de estrela triângulo, né? Também. Pronto, aí já é outro requisito. Nesse caso aqui, a primeira resposta que você deu está correta. Um motor, quando você tem um motor lá que tem 220, 380 volts, quer dizer que aquele motor é ligado em 220 volts ou 380 volts. Se você ligar ele em 220 volts, a corrente vai ser 2,89. Se ligar em 380, a corrente vai ser 1,67. Se você tem um motor em 220 volts e 380 volts, o que é que vai fazer com que eu ligue esse motor em duas tensões? Eu posso ligar ele em duas tensões. O que é que eu tenho que fazer para que isso seja possível? Acho que tem que ter no mínimo 6 terminal acessível. Certo, mas o que eu digo assim, o que é isso? Eu não posso ligar. A ligação do motor 220 é a mesma ligação do motor 380? Eu não, a numeraçãozinha dos terminal. Certo, mas o que é que eu tenho que fazer para permitir que eu ligue um motor em 220 ou em 380 volts? Eu vou fazer a mesma ligação, só mudar a tensão lá e ligar o motor? Não tem que seguir essa placazinha aí que diz o modo de ligar, né? Com circuitar o terminal aí. Isso, eu vou mudar a ligação do motor, né? Se eu for ligar em 220 volts, que ligação eu faço? Delta. Se eu for ligar em 380, que ligação eu faço? Y. Qual é a tensão de alimentação da bobina do motor aqui? Vocês sabem? Lucas Justino. Eu estou vendo que você errou o nome aqui, viu? Sabe, Lucas? Qual é a tensão de alimentação do motor? Da bobina do motor? Pela nossa rede é abaixo, não? 220, normal? Seria essa a resposta? Minha pergunta é o seguinte. Aqui eu tenho um motor 220, 380 volts. Quantas bobinas tem um motor trifásico? Lucas. 6 bobinas. O motor trifásico ele tem pelo menos 3 bobinas. Ele pode ter 6, pode ter 9, pode ter 12, tudo. Mas pelo menos ele tem que ter 3 bobinas, né? Pelo menos uma por fase. Então, cada bobina dessa, ou grupo de bobina, eu vou ligar em uma tensão. Se eu tiver um motor 220 volts, barra 380, qual é a tensão que eu vou ligar lá na bobina? Independente da tensão que eu tenho aqui, 220 ou 380 volts. A bobina liga-se os 220. Peraí. Se eu pegar um motor, deixa eu ver aqui, vamos dizer aqui que eu tenha um... Vamos dizer que aqui seja a bobina do meu motor. Se eu estiver ligando o motor em delta, eu faço isso, não é? Aqui eu vou ligar a fase A, aqui eu vou ligar a fase B e aqui eu vou ligar a fase C. Se eu estiver ligando o motor em Y, eu faço isso, não é? Qual a diferença que eu tenho aqui? Que tensão eu uso aqui em delta? Aí, nesse caso, a tensão de linha é igual a de fase aí. Isso. Aqui a tensão de linha é igual a tensão de fase, né? E aqui? A tensão de linha é raiz de 3 vezes a tensão de fase. Y. Se eu for ligar esse motor em 220 volts... Deixa eu anotar aí. Se eu for ligar esse motor em 220 volts, qual a ligação que eu uso aqui? Bora, me ajude?
Matheus Pereira, se eu for ligar esse motor em 220, qual é a ligação que eu uso aqui? Estrela ou triângulo? Seria triângulo? Se eu for ligar em quanto? Em 220 triângulo, é isso que você disse? Sim. E se eu for ligar em 380? Estrela. Se eu ligar em 220 volts, qual vai ser a tensão dessa bobina aqui? 220. Se eu ligar em 380, qual vai ser a tensão dessa bobina aqui? 220. 220, muito bem. Então, quando eu vou partir o motor... Onde é que eu estava? Ó, esse motor, a tensão é 220, 380. Sempre, 100% dos casos. Quando você tiver um motor que ele tem mais de uma tensão, a menor tensão aqui é a tensão da bobina. Então, esse motor aqui, a tensão da bobina aqui é 220 volts. Então, se eu receber diretamente da rede da concessionária 220 volts, eu vou ligar em estrela. Em delta. Porque aqui eu vou ter 220 entre fases. Se eu receber 380 da concessionária, eu vou ligar 380 entre duas bobinas aqui, ó. Então, daqui para cá eu vou ter 380, mas desse terminal central até uma das fases eu vou ter 220 volts. Então, sempre, em 100% dos casos, a menor tensão aqui é a tensão da bobina, ok? O que é que a gente tem mais informação aqui? Tem o rendimento do motor, que é importante. Tem o fator de serviço do motor. Alguém sabe o que é fator de serviço? Michel, sabe o que é fator de serviço? Sei não, professor. Raimundo, Também não, professor. alguém sabe? Fator de serviço do motor, pessoal, é um percentual de carga que você pode aplicar ao motor de forma indefinida, durante qualquer tempo. Ou seja, qual é a potência desse motor aqui, em CV? 1 CV, ó. Ele é 1 CV ou 0,75 kW. Que potência é essa? A potência nominal. Só que esse motor ele tem um fator de serviço de 1,25. Quer dizer o quê? Meu motor de 1 CV, eu posso usar esse motor aqui como 1,25 CV. Como é que eu sei disso? Eu pego essa potência aqui e multiplico pelo fator de serviço. E eu posso utilizar. Então e por que esse motor aqui não é um motor de 1,25 CV com fator de serviço 1? Poderia ser. A diferença é que, nesse caso, a placa desse motor aqui ela teria sido feita para 1,25 CV e não para 1 CV. Esses dados de placa que a gente tem aqui, corrente, fator de potência, relação corrente PIN, rendimento, rotação, tudo isso aqui é para 1 CV. Então, quando a gente vai utilizar o fator de serviço aqui, 1,25, esse fator de potência ele muda, não é mais 0,82, só que na prática a gente considera que ele continua sendo 0,82, mas para efeitos práticos de dimensionamento. Mas se você for medir lá no motor, não vai ser mais isso. Então, esse fator de serviço aqui é uma potência que você pode aplicar ao motor de forma indefinida, ok? Então, toda vez que você tem um motor. E por que tem isso? Porque, por exemplo, você vai fazer um projeto de um motor, de um sistema, por exemplo, sistema de bombeamento de água ou de um elevador, por exemplo. Você dimensionou lá o elevador e viu que precisa de um motor de 32 kW. Aí não existe um motor de 32 kW. Existe um motor de 30 kW. Existe um motor de 40 kW, de 30 CV, de 40 CV. Aí quando pega esses valores quebrados, por exemplo, você precisa de um motor de 32 kW. Mas o motor que existe comercial é um motor de 30 kW. Qual seria a sua opção? Depois de 30, talvez seja um motor de 40 kW. Aí você ia comprar um motor superdimensionado. Você ia ter um custo muito elevado. O que é que você faz? Você compra um motor de 30 kW com fator de serviço 1,1. Porque aí você tem 30 vezes 1,1, vai dar 33. Aí nesse caso você pode usar os 32 kW tranquilo. Então o fator de serviço ele serve para isso.
é para você adequar a sua potência, a potência lá de projeto, a um motor comercial. Então, no caso, você compra um motor comercial com um fator de serviço e o produto dessa potência nominal vezes o fator de serviço vai ser a potência real do motor. O que é que a gente tem mais aqui? IPIN 7.3. O que é que quer dizer isso aqui, Larissa? Sumiu, Larissa? Deixou o microfone ligado, foi embora ou não? Então assim que ela pega os alunos, tá vendo? Aluno sem assistir a aula. Tayane. Tá me ouvindo, Tayane? Eita, mas, oxente, não tem nenhuma mulher assistindo, não. Deixa eu ver quem é outra aqui. Maria Analice. Respondeu no chat, professor. Quem foi que respondeu? O que responderei? Leia aí, por favor. Qual foi a resposta? Ela falou que tá com problema no áudio. Ah, Tá falando pelo chat. quem foi ela? Perguntei. Tayane. Tayane? Então, Maria Analice. O que quer dizer 7.3 aqui? IPIN. Quer dizer o quê? Vocês sabem? Alguém sabe o que é esse IPIN? Que a corrente na partida é 7.3 vezes a nominal. É sobre, né? Sobre a relação entre a corrente da armadura e a nominal. Não é a corrente da armadura, não. É assim, você tem um motor. Qual é a corrente desse motor aqui? Em 380 volts. 1.67. Na partida, quanto vai ser essa corrente de pico? Vai ser 7.3 vezes 1.67. Ok? Esse IPIN é a relação entre a corrente de pico e a corrente nominal. Qual é a condição para isso aqui ocorrer? Para o motor estar conectado em carga, ou seja, lá no eixo do motor tem que ter conectado uma carga de 1 CV. Se vocês fizerem essa medição, por isso que eu perguntei se vocês tinham feito no laboratório, se você pegar o motor lá no laboratório, ligar o motor, quando vocês fizerem, façam essa curiosidade lá. Quando ligar o motor lá em partida direta, meça a corrente de pico, você vai ver que ela vai chegar mais ou menos 3 vezes, 4 vezes a corrente de partida. Por quê? Porque lá o motor está em vazio. A única carga que está no motor é o próprio eixo do motor. Essa condição aqui, IPIN, tudo que tem nessa placa aqui é para as condições nominais do motor. Condição nominal quer dizer o quê? Quando o motor tiver com uma carga de 1 CV conectada ao eixo. Ok? Pronto. Quando a gente vai partir o motor, a gente precisa saber todas essas informações aqui. Quais são os custos do sistema de partida, se vai produzir perturbações, qual é a qualidade de partida que você quer, ou seja, se você quer uma partida suave, uma partida que pode ter trancos. Por exemplo, se você for ligar um elevador de carga, por exemplo. Dependendo da carga, o elevador pode dar aquela tremida lá, que não tem muito problema. Mas imagine você ter, por exemplo, um elevador num shopping, e quando ligar o elevador, dá aquele solavanco lá, pronto, o pessoal ia infartar dentro do elevador, achando que o elevador ia cair. Então, tem que considerar esses detalhes. Distância da fonte de alimentação ao sistema. Tem a questão da influência lá na queda de tensão. Então, quando a gente vai partir um motor, basicamente, esse sistema de partida, na grande maioria dos casos, são utilizados motor gaiola de esquilo. Então, o sistema que a gente usa é esse sistema AC3. Só que pode ter outro sistema que vocês forem utilizar, aí pode ser que mude, mas na maioria dos casos é AC3. Então, quando a gente vai fazer o sistema de partida do motor, a gente também tem que escolher 2 coordenações, que é as coordenações de partida. Qual é a que você vai utilizar no seu acionamento? O que quer dizer essas coordenações? Por exemplo, coordenação tipo 1, sem risco para as pessoas e instalações, ou seja, desligamento seguro da corrente de curto-circuito. A chave estará incapaz de continuar funcionando após o desligamento, permitindo danos ao contactor e ao relé de sobrecarga. O que quer dizer essa coordenação de partida tipo 1? Quer dizer que se houver um curto-circuito na sua instalação, possa ser que o seu contactor ou o relé de sobrecarga eles sejam danificados. Coordenação tipo 2, sem risco para as pessoas e instalações, desligamento seguro da corrente de curto-circuito. Observe que tanto coordenação tipo 1 quanto tipo 2 tem que ter esses requisitos de segurança. Né? Você também pode ter um sistema de partida que
que coloque em risco a vida do operador, né? Então, na coordenação de partida tipo 2, não pode haver danos ao relé de sobrecarga ou em outras partes, com exceção de leve fundição dos contatos do contactor, e estes permitam fácil separação sem deformação significativa. Se vocês fossem escolher um sistema de partida, deixa eu ver, Michel, qual você escolheria? Qual você acha que é melhor aqui? O tipo 1 ou o tipo 2? Michel fugiu, Michel? Não, tô lendo aqui essa opção. Mas o tipo 2, Tipo 2. Por quê? porque é sem risco para as pessoas, né? E para a instalação. No caso, todos eles não têm risco para as pessoas. Todos dois têm, ó. Todos dois não devem apresentar risco, né? Essa parte aqui é igual, sem risco para as pessoas. Para o sistema, ó, qual você acha que é mais adequado? Lucas, pode falar, Lucas. Nessa coordenação tipo 1 fala permitindo danos ao contactor e ao relé de sobrecarga. A chave não seria para evitar danos ao contactor e ao relé de sobrecarga, não? Mas isso aqui é numa situação de curto-circuito. Houve um curto-circuito lá na instalação, lá no motor, por exemplo. Você tem essas duas possibilidades aqui. Minha pergunta é, qual é a instalação aqui, entre coordenação tipo 1 ou tipo 2, qual seria a melhor instalação? A 2, professor. A 2, né? Qual seria a mais cara? Provavelmente a 2 também. A 2 também. Então, qual é a melhor situação? A 2. Isso é indiscutível. A 2 é melhor. Contrapartida também. Em contrapartida, ela é mais cara. Por quê? Se houver um curto-circuito na instalação, pode haver danos no meu contactor ou no relé de sobrecarga. Na tipo 2, não é para haver esses danos, né? Para não haver dano no contactor, o que é que você tem que ter? Tem que ter um melhor contactor, um contactor mais robusto, um relé de sobrecarga mais robusto. Então, para usar um equipamento mais robusto, aquele equipamento é mais caro. Por isso que, mas você pode utilizar uma ou outra. Aí é a critério do projetista. Ah, professor, e se houver um curto-circuito? Não é tão fácil ter curto-circuito na instalação. E está dizendo aqui que pode ocorrer. Na prática, como é que funcionam essas coordenações de partida? Se você faz o projeto de um sistema, coordenação tipo 1, quando há um curto-circuito na instalação, é recomendável que você vá lá no quadro de acionamento, verifique se o contactor, se o relé de sobrecarga, se os dispositivos estão funcionando adequadamente. Na coordenação tipo 2, por ter equipamentos mais robustos, quando há um curto-circuito na instalação, você dá uma olhada rápida lá, não precisa estar fazendo teste de equipamento e liga de novo. Se deu outro curto, aí você vai verificar onde danado é que está o problema lá da instalação. Então, são justamente essas informações aqui que eu acabei de falar para vocês. Coordenação tipo 1, por incrível que pareça, é a mais utilizada. Por quê? Porque é a mais barata. Em contrapartida, ó, se você usa coordenação tipo 1, ó, o tempo de parada da máquina não é negligenciado, ou seja, deu um problema lá na instalação, você vai parar o sistema, vai olhar se está tudo ok. Só que nesse caso você também precisa do pessoal de manutenção mais qualificado, porque eles têm que verificar se deu problema no sistema, se tem que substituir equipamentos, enfim. Na coordenação tipo 2, ela é a menos utilizada, contrapartida, ela é mais cara. Por que ela é menos utilizada? Porque ela é mais cara. E naquele sistema que você quer ter uma maior confiabilidade, lembra lá dos requisitos, ó. Cadê? Custos. Ó, confiabilidade de serviço. Se você quer um sistema mais confiável, que você precisa ter mais segurança de funcionamento, aí você vai utilizar a coordenação de partida tipo 2. Então, essas coordenações de partida, elas servem para quê? Para a gente fazer para escolher o sistema de partida mais adequado, dependendo do motor que você vai utilizar, dependendo lá do seu sistema. Então, basicamente, quando a gente vai projetar um sistema de acionamento de motor, o que é que a gente dimensiona? Um dispositivo seccionador, que geralmente a gente utiliza uma chave porta fusível, um dispositivo de manobra, que geralmente são contactores, dispositivos de proteção, que aí você tem fusível, relé de sobrecarga, relé falta de fase e outros
que eventualmente você possa ter algum sensor lá na instalação. No circuito de comando, basicamente o que a gente utiliza? Fusíveis, relé falta de fase e os botões de acionamento, que foi o que vocês utilizaram lá no laboratório. Então, para a gente fazer um dimensionamento de uma chave partida direta, a gente precisa conhecer algumas informações lá do meu sistema. Vamos supor que o meu sistema lá, ele permita que eu faça o acionamento em partida direta. Ah, professor, mas é um motor de 30 kW. Eu posso ligar um motor de 30 kW em partida direta? Posso. Eu só não posso ligar um motor de 30 kW em partida direta se ele for alimentado diretamente da rede de baixa tensão. Certo? Aí lá na norma da concessionária, deixa eu ver se eu abrir uma norma aqui para a gente... Cadê? Oh, já estou apanhando hoje demais. Lá na norma da concessionária, lembra daquelas categorias de atendimento que a gente trabalhou lá no sistema? Deixa eu ver aqui, motor. Aquela categoria lá, tipo T, que foi a que vocês utilizaram lá no projeto de vocês. Soma das potências dos motores elétricos não seja superior a 30 CV. Então, se você tem motores lá no seu sistema, que a soma da potência dos motores for superior a 30 CV, você não pode mais utilizar categoria de atendimento tipo T. Vocês sabem o que a gente tem que fazer aqui? Alguém tem ideia? Se eu não posso usar a categoria de atendimento tipo T, eu uso o quê? Tem que ter uma subestação. Tem que ter uma subestação, exatamente. Se eu tiver motores com potência superior a 30 CV, eu tenho que ter uma subestação na minha instalação. Isso na norma da concessionária, viu? Da norma da Energisa. Se for outra concessionária, pode ser que seja possível.